Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, aqui do Éder Casquel, e Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho para que todas as vezes que chegar mensagens deste canal, você seja avisado. Nós estamos em umas séries de mensagens, terminando aqui o nosso ano, de 2020, e nós estamos na última série de mensagens aqui pelo nosso canal no YouTube. Depois vem 2021 e o Senhor nos dará muita mais mensagens. O tema desta mensagem, estamos falando sobre o Apocalipse, o livro das revelações. E nesta mensagem nós vamos falar os 7 selos do Apocalipse, que se encontra lá no Apocalipse, no capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Nós podemos dividir essa sessão dos 7 selos com a abertura dos 4 primeiros selos, que vem os 4 cavaleiros, Os 4 cavaleiros do Apocalipse são a abertura dos 4 primeiros selos, são cavaleiros de cores diferentes. Esses cavaleiros, no mesmo trarão, em si, o juízo predito por Deus, através de guerras, como fala Apocalipse 5, 6, através de epidemias e morte, Apocalipse 6, 7, 8, e a partir do 5º selo, Apocalipse 6, 9, aí nos fala do clamor de justiça dos santos martirizados durante a grande tribulação. Então os 4 primeiros, trazem morte, vem o cavalo branco, o anticristo, falsa paz, vai trazendo epidemias, morte. Aí vem o 5º selo, que é a matança, que já vai estar avançada neste período, que abriu os demais selos, Então o 5º selo já fala de um período em que haverá uma grande matança aí, e o clamor dessas almas diante do Senhor, que vieram da grande tribulação, que foram aqueles que foram deixados para trás no rapto da igreja, tá? Uma análise atenta do 6º selo, lá em Apocalipse 6, 12, é importante para compreender a estrutura literária e a sequência de episódios do Apocalipse. Ao ser aberto, o 6º selo faz surgir os sinais do fim. Um grande terremoto, o escurecimento do sol, a lua se torna avermelhada como sangue, e a queda das estrelas do céu, como fala lá em Mateus 24, versículo 29 ao 31. Ao ler poucos capítulos do Apocalipse, já somos levados aos acontecimentos finais. Já no capítulo número 6, já estamos falando de acontecimentos finais, Que é o sol se escurecer, a lua se tornar em sangue, o céu é enrolado como um pergaminho, as montanhas e ilhas são abaladas, os poderosos e significantes da terra percebem que chegou o dia da ira de Deus e do Cordeiro, e que eles nada poderão fazer para se salvar, como fala lá em Apocalipse 6, 14 ao 17. Então o primeiro selo é Apocalipse 6, do 1 aqui, eu fiz só um cronograma de como está, mas agora vamos falar os 7 selos. O primeiro selo é Apocalipse 6, do 1 ao 2. O rompimento do primeiro selo marca o início do período da grande tribulação. Imediatamente após o arrebatamento da igreja, ele indica, portanto, o surgimento do cavaleiro branco, símbolo de paz que aponta para a pessoa do anticristo. Este, como um imitador do príncipe da paz, tentará estabelecer a paz em um mundo que estará em caos, Como o nosso mundo hoje já está em caos, pandemia de coronavírus, pandemia para todo lado acontecendo, nós estamos vivendo. Quando o anticristo for dominar, vai estar em caos, porque a igreja foi arrebatada e o mundo estará em caos. Então ele vem implantar a falsa paz, tá? Então o primeiro selo é o surgimento desse anticristo aí, trazendo essa falsa paz no período da grande tribulação. O segundo selo está em Apocalipse 6, 3 ao 4.
A paz representada pelo cavalo branco durará pouco tempo, como prediz a Bíblia. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão, como diz lá em 2 Tessalonicenses 5:3. O cavalo vermelho, né, que é o segundo, representa guerras e derramamento de sangue ocorrerá nas mãos do anticristo. Tá? Terceiro selo, Apocalipse 6, 5-6. O cavalo preto e seu cavaleiro representam uma grande fome que sobrevirá ao mundo como grande parte do castigo de Deus. A balança fala de uma grande carestia, fome, né? O azeite e o vinho indicam, olha aí, indicam que haverá seca e falta de cereais quando fala de oliveira e videira, né? Que haverá uma seca, haverá uma carestia, uma fome muito grande quando estivermos aí falando da parte do cavaleiro preto, que representa uma grande fome que sobrevirá sobre o mundo. Tá? O cavalo amarelo, com seu cavaleiro que se chama morte, simboliza uma grande escalada de morte em virtude de guerras, fome, pestes, de doenças e de ataques dos animais. Então vai dar uma grande matança, né? E o cavaleiro, o quarto cavaleiro, o cavaleiro branco, seu nome se chama morte, representando a grande escalada mundial de mortes que nunca se ouviu falar como se haverá na grande tribulação. O quinto selo, na abertura deste selo, João vê as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. A esses foram dito que tivessem paciência, pois muitos outros haveriam de morrer por causa da sua fé em Cristo. O período da tribulação será um tempo muito difícil para quem confessar o nome de Jesus. Senhor, nos leve no arrebatamento da igreja, porque será um período de muita dificuldade para aquele que não, for levado no arrebatamento e continuar firme, crendo em Jesus, indo contra daí os objetivos do anticristo, esse grande líder mundial que surgirá. Dá o sexto selo. Os eventos descritos por ocasião da abertura do sexto selo se relacionam com os astros celestes, que envolvem a terra. Então, o sexto selo, a situação agora, Deus vai começando, a falar de eventos descritos com os astros, com o sol, com a lua e com as estrelas, que hoje brilham, que hoje, nunca houve uma noite que pudesse impedir o nascer do sol, nunca houve um dia que o sol quisesse ficar mais do que durar, falar hoje não haverá noite, também nunca houve, a menos que há um eclipse, uma situação, o outro, o sol, a lua se encobrem, nas questões do eclipse, mas fora isso, todo continua devido, à questão do seu dia a dia. Todo acontece, o sol, a lua vem sempre no seu horário certo, todos os dias na face do planeta Terra. Mas no sexto selo, a Bíblia diz, que haverá esse assombramento, esse fenômeno atmosférico em que o sol se escurecerá. No dia 19 de maio de 1780, no nordeste dos Estados Unidos, ocorreu um assombramento, fenômeno, atmosférico, em que o sol se escureceu às 9 horas da manhã e à noite, ao surgir, a lua estava avermelhada como sangue. 53 anos mais tarde, na mesma região da Nova Inglaterra, outro fenômeno ocorreu. Uma intensa chuva de meteorito riscou todo o céu à noite. Esses eventos já foram ocorridos, são uma amostra dos grandes sinais que vão ocorrer no futuro. Outros acontecimentos dessa época da grande tribulação são o grande tremor de terra, terremotos, como nunca houve antes, que se moverá montes e ilhas e lugares. As pessoas procurarão esconderijo contra a ira do Cordeiro e procurarão a morte, mas será em vão. Então, sexto selo são fenômenos que abalarão sol,
lua, estrelas e tremores de terra, né, abalando ilhas, montes. Não haverá lugar que não vai tremer diante da ira do Cordeiro, né, que está, né, enquanto o filho de Satanás está reinando no planeta Terra. O sétimo e último selo, descrito em Apocalipse 8, do 1 ao 5, os acontecimentos relacionados com o sétimo selo estão contidos nas trombetas e nas taças, que estudaremos a seguir. Então, o sétimo selo, ele abre a primeira taça. Então é assim, quando vai terminar, você fala, ufa, chegou no sétimo. Não, está abrindo daí as trombetas e as taças da ira de Deus. O último selo contém a abertura das sete trombetas. A última trombeta contém a abertura das 7 taças. A Bíblia fala do silêncio que houve no céu, né? Que indica o horror diante das eminências dos terríveis juízos divinos sobre a terra. Há também uma referência de orações dos santos que dá uma importância no combate do mal, no estabelecimento, na justiça, na terra. Então, quando vai abrir este último selo, faz-se esse silêncio, né, no céu, e começa também daí as trombetas. Na última trombeta começa a última taça, onde Deus começa a julgar o mundo, preparar o mundo para receber o governo e o seu reinado por eternidade e eternidade. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.